Olá, meu amigo, minha amiga. Como se livrar do pecado? Meu amigo, minha amiga, essa é uma situação bastante complicada, né? Porque muitas pessoas sofrem com o pecado, né? O pecado, ele atingiu toda a humanidade. Na queda de Adão, surgiu o pecado. E quando ele surge, ele já surge trazendo terríveis consequências. A consequência mais terrível e absurda, né, que o pecado trouxe sobre o homem foi a morte, né? Por isso a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A morte, ela vem como um salário, como uma recompensa pelo pecado. O pecado, ele traz problemas seríssimos para a vida do homem. Ele destrói o caráter, ele destrói, sabe, a família, ele destrói amizades, ele quebra relacionamentos. E ele quebra o maior dos relacionamentos que não deveria ser quebrado, que é o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele separa o homem de Deus. E olha, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas sofrem com a questão do pecado, principalmente quando essas pessoas não conseguem se desligar deles ou não conseguem nem sequer tocar no assunto. Muitas pessoas estão presas em pecados ocultos, pecados que elas não têm coragem de contar nem para o pai, nem para a mãe, nem para o marido, nem para a esposa. Muitas pessoas choram escondidas por causa de pecados que elas querem se desligar e não conseguem. Muitas pessoas vivem enclausuradas, vivem presas, sabe? Num pecado, um determinado pecado que ela já fez de tudo, mas ela não consegue se desligar dele, sabe? E aí, meu amigo, minha amiga, ao mesmo tempo que tem pessoas que tentam se desligar e que procuram esconder o máximo, tem outras que acabam buscando pessoas para poder contar e aí então ver o que se pode fazer para ficar livre de determinado tipo de problema. Mas, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas que buscam outras pessoas para poder se abrir, muitas vezes acabam se decepcionando. E aí, muita gente, as pessoas que já me procuraram, disseram para mim: o que fazer, pastor, quando há uma coisa tão séria e eu não aguento mais segurar, eu quero encontrar alguém para poder falar. O que fazer? Meu amigo, minha amiga, o conselho que eu dou é o seguinte: é importante que você tenha alguém confiável para você poder conversar. É importante que você tenha alguém que você possa, assim, ter abertura para poder falar sobre o problema, sabe? E essa pessoa, ela só vai surgir se você pedir a direção do Espírito Santo, e ele vai trazer paz no teu coração para poder conversar com ela. Mas, meu amigo, minha amiga, o que você precisa fazer para se desligar do pecado é agarrar-se ao Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? Meu amigo, minha amiga, ele não ameniza o pecado, ele não torna o pecado algo aceitável ou algo que dá para se conviver. Não, Jesus, ele resolve o problema do pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá na cruz, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele, quando estava na cruz e toda a sua missão havia se cumprido, ele disse: está consumado, ou seja, o problema do pecado está resolvido. E, meu amigo, minha amiga, quem sabe você está dizendo:
O Senhor está dizendo que Jesus resolve, o Senhor está dizendo que Jesus, ele põe um fim a esse problema. Mas, pastor, a verdade é que eu não estou aguentando mais. A verdade é que eu já orei, que eu já pedi, que eu já chorei diante de Deus e eu não consigo me desligar do pecado. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu meu clamor. Se você já orou, se você já clamou, se você já pediu, a minha orientação para você é: permaneça no Senhor Jesus. Permaneça no clamor. Permaneça na oração. Permaneça crendo naquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando conosco. E está escrito na palavra de Deus o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, que é a palavra de Deus, diz também que o Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo, e aquele que segue Ele não anda nas trevas. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você que as trevas que quem sabe andam te rondando e que quem sabe insiste em querer te prender, eu quero dizer que ela já foi vencida pela luz de Cristo lá na cruz do Calvário. E sobre esse problema que você está enfrentando de pecado, eu te oriento a você todos os dias estar olhando para esse pecado que tanto te apavora, te entristece e te prende. Eu te convido a você olhar para ele e dizer todos os dias: Jesus também já te venceu lá na cruz. E pode ter a plena certeza, meu amigo, minha amiga, que esse pecado, ele vai ter que sumir da sua vida, porque se ele não sumir, então a cruz não valeu a pena. A cruz, ela só vale a pena porque Jesus resolveu o problema chamado pecado. Esse problema, ele não pode te prender, porque há alguém mais forte do que ele, que é Jesus, que já venceu ele por você. Permaneça no Senhor Jesus. Creia que sobre essa situação a qual você tem sofrido tanto, Jesus, ele já te deu vitória lá na cruz. Não desista, não pare, não se entregue, mas creia que o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro que tem poder para destruir todo o pecado. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Muitas pessoas se entregaram ao pecado, muitas pessoas acharam que não tinha mais jeito, muitas pessoas perderam a esperança. Mas, meu amigo, minha amiga, aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que permaneceram no Senhor, esses conseguiram se livrar do pecado, porque creram no sangue que foi derramado lá na cruz. Eu era um alcoólatra, uma pessoa que não tinha jeito. E meu amigo, minha amiga, chorei e clamei a Deus. Dentro da igreja ainda bebia, mas um dia eu me derramei em lágrimas diante do Senhor e disse para Ele que eu não tinha condições de vencer o pecado. Lutei com as minhas forças, fiz de tudo para poder parar e não consegui. Mas no dia, quando eu me dobrei de joelhos diante dele e chorei como uma criança e disse para Ele que Ele fizesse alguma coisa porque eu não tinha mais o que fazer, Deus entrou em ação. O alcoolismo foi tirado da minha vida e hoje ele não tem mais nenhum efeito, porque o sangue de Jesus foi poderoso para me libertar deste pecado. Ele também pode te libertar. Eu não sei qual é o pecado que te prende, eu não sei qual é o mal que te oprime, eu não sei, mas eu quero te dizer, seja o que for, Jesus Cristo já venceu por você. Creia nele, entregue-se a ele, permaneça nele. Deus abençoe, até a próxima.